obrigado mais uma vez ao secretário estadual de turismo, ao presidente da Goiás Turismo, Sr. Fabrício Amaral, por sua participação nesta segunda mesa da tarde. E passaremos agora para a próxima temática, subtema entrega de valor em saúde, que será proferida pelo Dr. César Abicalaf. Dr. César, que é presidente e fundador do Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, possui experiência de mais de 30 anos nas áreas de gestão, auditoria, consultoria e empreendedorismo na área de saúde. É consultor em diversas empresas, ministrando palestras em todo o Brasil. Com vocês, senhoras e senhores, Dr. César Abicalaf. Boa tarde a todos. Cristiano, Márcia, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Realmente eu fiquei encantado com Goiás aqui. Eu até fiquei com vergonha de que não conheço tanto esse aqui como devo conhecer. Eu sou lá de Curitiba. Vou passar um calor aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. O tema que a gente vai conversar com vocês, talvez ele acaba complementando muito aí o que o Adriano falou muito bem, o que o Fred comentou. O meu desafio aqui talvez é aterrizar um pouco e colocar um pouco mais a questão prática para vocês, né? Eu acho que são enormes desafios, os paradigmas estão aí para serem quebrados, mas quando a gente fala em saúde baseada em valor, como é que a gente faz isso na prática? Então eu dividi meu bate-papo de hoje, eu vou deixar essa palestra à disposição de vocês, no último slide tem um QR Code ali que vocês podem apontar para a palestra e depois quem tiver interesse em pegar os referenciais, esse material está à disposição. Dois temas que eu vou concentrar aqui. Primeiro, uma parte mais conceitual, muito rápida, e vou entrar na questão prática. O que está sendo tão difícil de acontecer tudo isso aí que o Adriano trouxe para nós? Por que isso não acontece? Não é só aqui. Por que não tem acontecido até no mundo, como deveria acontecer? Se a proposta de uma saúde baseada em valor é algo disruptivo, é algo que veio para gerar sustentabilidade no sistema de saúde, né? Então, o conceito clássico, né, essa frase nós damos do IBRAVES, hoje eu estou como presidente do IBRAVES, que é o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. Esse instituto tem a finalidade de alinhar os conceitos de saúde baseada em valor, e a gente discute exatamente isso, que a saúde ela deveria, então, priorizar aqueles desfechos, entregar desfechos que são importantes para o paciente, mas com um custo adequado. Eu sempre falo nas minhas palestras que olhar só para o desfecho, sem que a gente considere o custo, é como se eu tivesse uma carroça sem cavalo para puxar, né? Isso é uma frase que não é minha, foi um professor onde eu fiz meu mestrado de Economia da Saúde. Eu sou médico de formação, mas há mais de 20 anos eu estou trabalhando nessa área de gestão. O Adriano falou aí que desde 2006 eu venho falando sobre modelos de remuneração e saúde baseada em valor, e realmente é verdade, né? Já fui chamado daquele maluco que fica bradando no deserto, mas é legal que a gente está vendo as coisas acontecerem, exatamente como foi falado, né? Deveria acontecer mais rápido, mas eu acho que já está acontecendo. Talvez eu seja um pouquinho mais otimista aí, Adriano. Eu quero mostrar um pouco para vocês e principalmente dizer o porquê que isso não está acontecendo, porque está acontecendo talvez dessa forma lenta, porque as coisas demoram para esse movimento. Eu separei aqui esses oito desafios práticos, isso é dia a dia, nós estamos atuando com isso há alguns anos, e a ideia é mostrar esse complicador e o que é que nós estamos fazendo para superar esses desafios, né? O ponto principal é o conhecimento, né? Você falar sobre valor em saúde, o que é isso? Esse conceito que aparentemente é fácil, mas ele tem um grau de complexidade para se colocar em prática muito grande. Por que isso tem, né? Primeiro porque a gente tem aí essa dificuldade de alinhamento de todos esses atores do sistema de saúde. E eu coloco aqui, eu provoco o colega médico, e acho que isso foi uma coisa muito legal, e que eu aí cumprimento sempre aí o Cristiano sobre o movimento que fez o Cris, o Fred no CBO, trazer o médico, né, fazer com que o médico saia de uma posição aí de espectador e passe para uma posição de protagonista. Isso nós fizemos com o escritório de valor do CBO. Isso aqui é um print da tela de algumas reuniões que nós já tivemos. Está aí o Fred, você está ali, ó. Fred, o Cris estão ali, né, todo o time. Mas veja que interessante esse movimento, né? Vamos alinhar o conceito, vamos difundir esse conceito dentro de uma especialidade, né? Discutir conceitos de modelos de remuneração,
de mercado, o que é que está acontecendo, né? Disseminar isso agora já foi liberado aí para os oftalmologistas aqui do Conselho, um curso sobre VBHC, do IBRAVES, desse instituto. São 1 hora e pouco de aula, aí, divididas em aulinhas de 10 minutos, que o profissional pode assistir de qualquer lugar. E é muito interessante o aspecto prático. Aliás, isso foi uma das exigências que a gente fez no início do projeto. Não adianta a gente vir aqui só dar aula de saúde baseada em valor. Isso a gente assiste em qualquer lugar. A ideia é a gente aplicar isso prático, né? Então, nós começamos a reunir, então, as grandes cabeças do estudo do Conselho e vamos desenvolver, então, o que nós chamamos das linhas de cuidado, de uma lógica, né, de olhar para a doença, dentro do conceito de saúde baseada em valor, e priorizamos 3 ações. Começamos em catarata, que já está pronto, e agora vamos trabalhar em glaucoma e DNRI, que vai se iniciar, né? Os outros desafios que nós vimos também na prática é a questão da centralidade do cuidado no paciente, né? É a premissa se eu produzir aquele desfecho que é importante para o paciente, eu tenho que centrar o cuidado no paciente. Por que isso não acontece? Essa é uma frase que foi apresentada realmente por uma publicação que aconteceu no The Economist. Eles falaram exatamente isso, do grande desafio de você mudar o paradigma de um modelo que é centrado na produção de serviço para um modelo centrado no paciente. Nós estamos há décadas de práticas onde toda a lógica da assistência é centrada na produção do serviço. É o modelo de remuneração por serviço, no fee for service, ou seja, eu faço, eu recebo. Então, o foco é na produção. Os convênios vendem hospitais, vendem rede credenciada. Estava almoçando hoje aqui, agradável aí com o Henrique, que me recebeu, muito agradável aqui hoje de manhã, já fazendo valer aí a definição de que o goiano é uma pessoa que recebe muito bem. E ele comenta exatamente isso, né? Discutindo um plano de saúde aqui, que você compra o plano, mas o direito do plano é ter um hospital e internar no Einstein, em São Paulo. Que vocês percebam, né? Você vende a doença, você vende a rede credenciada. Então, vocês percebam como esse é um paradigma de difícil ser superado, né? Como é que você engaja o paciente? Como é que você envolve o paciente no cuidado? Recentemente, uma publicação de um grupo de diabetes internacional comenta que o paciente diabético, o maior desafio são 2, é acesso e adesão a tratamento. Quer dizer, o paciente não tem acesso, mas quando tem acesso ele não adere às recomendações, às linhas de cuidado que é definido. Então isso é um problema. Então estratégias de gamificação, de engajamento desse profissional. Esse é um exemplo já do sistema rodando, não tinha nem mostrado para vocês ainda do CBO. Aqui já é linha de cuidado desenhada, onde todo o movimento é não apenas integrando os diversos sistemas que envolvem o paciente, mas engajando o paciente a preencher, a responder questionários de qualidade de vida, a experiência que ele teve com o cuidado. Isso é fundamental, né? Outro ponto que a gente viu na prática é o financiamento. Quem que paga essa conta? Esse artigo foi publicado aí no final de 2020, ele trouxe que o grande desafio que os principais países do mundo estão enfrentando na aplicação prática de um modelo de saúde baseado em valor, é porque não tem o financiamento. Então, ele coloca que realmente o governo, o pagador, ele tem que, o modelo de remuneração, você pagar por valor, você incentivar que o prestador reorganize-se, centrando o paciente no cuidado, depende de quem financia. Imaginar que o altruísmo de uma instituição, de montar sua estrutura de um hospital, de um serviço, para entregar uma saúde baseada em valor, sem que venha alguém e continue pagando ele do mesmo jeito que ele pagava sempre. Então, realmente, o modelo de remuneração é um grande motivador para essas ações, e aí a gente provoca, né? Até quando o altruísmo desses hospitais que montaram seus escritórios de valor em saúde, né, vão conseguir manter esse conceito, né? Esse é um exemplo de que está acontecendo para financiar o serviço. O que a gente viu na prática? Poxa, a operadora, o plano de saúde não consegue bancar, o hospital está tudo estrangulado. O que nós fizemos? Convidamos as indústrias de farmas, as indústrias de dispositivos médicos, a financiar o primeiro giro da rodada. Isso está sendo muito interessante. Todos esses projetos, obviamente não são todos eles que são financiados pela indústria, mas pelo menos aí 75% deles, a indústria ajuda a financiar, a começar o projeto. Mas o que a indústria ganha em troca? Algo precioso. Primeiro, se sabe o grau de investimento que a indústria tem para ter acesso ao médico, acesso aos serviços. Quando a indústria é engajada, ela participa das reuniões com os médicos, com os especialistas, discutindo que indicador eu vou medir, como é que eu avalio essa linha de cuidado, como é que se constrói essa linha de cuidado.
E, principalmente, o segundo ponto é acesso a dados de mundo real. Obviamente, respeitando toda a questão de compliance, LGPD, né? Não tem acesso a paciente, a médico, mas o volume de dados gerados no dia a dia, no mundo real, é rico demais para a indústria poder avaliar as suas tecnologias em comparação com a concorrência. Então, são milhares de reais que estão sendo investidos dentro de grandes operadoras já, dentro de grandes hospitais, alguns projetos que vão ser divulgados em breve, projeto grande na área de câncer de mama, câncer de pulmão, doença reumatológica, né? São investidos justamente, tanto o hospital como a operadora não investe nada, pelo menos no primeiro ano e meio de projeto, até provar que isso funciona, aí a partir daí eles acabam então assumindo o contrato. A parte do jurídico, eu sempre coloco aqui o jurídico, não sei se nós temos advogados aqui no meio, mas, aliás, o nosso colega aqui, o secretário que era advogado, uma boa provocação para ele, pena que acho que ele já foi embora. Os advogados, eles têm aversão ao risco, isso é normal, e a gente percebe que você mudar um paradigma, o modelo de contrato, por exemplo, de pagar com base em valor, pagar diferente os prestadores, é um desafio enorme. Os advogados não sabem como fazer isso atrasa. Para você ter uma ideia, nós temos contratos de provas de conceito, contratos pequenos, simples, que não envolvem nenhum tipo de pagamento, que demoram 7, 8, 9 meses para sair do departamento jurídico de um operador de um hospital. Então, isso é um enorme desafio. A transparência é um outro problema. A essência do conceito, como eu já falei para vocês, é o engajamento do paciente. Isso também precisa ser trabalhado, né, de engajar e de tornar os dados públicos, né? Como é que aí vem LGPD, o desafio de você divulgar, de você engajar as pessoas, de você comparar médicos, comparar serviços, ver qual é o profissional ou qual é o hospital que está entregando o desempenho, está gerando mais valor para o paciente. Então tem todo um desafio que nós temos que enfrentar. E finalmente algo que eu acho que é fundamental, e aqui eu dedico um pouco mais de tempo, a questão de você medir valor. Esse é o maior desafio, e aí que eu comecei o meu grande problema, Adriano. Eu comentei com você por que talvez, quando eu comecei a discutir modelos de remuneração, em 2006, 2007, tinha um problema antes que eu não tinha enxergado naquela época. Eu falava em pagar por performance, naquela época, e a gente não sabia nem como medir a performance. Eu tenho que dar um passo atrás. Primeiro, nós temos que discutir como é que a gente mede isso. E valor é a mesma coisa. Como é que a gente mede valor dentro de um sistema que nós temos uma dificuldade tremenda de dados, de acesso a dados, a ponto de que o Kaplan e o Porter escreveram essa frase muito importante aqui, que o problema não está no sistema de saúde, o problema não está na política de saúde, o problema está que a gente está medindo coisas erradas e do jeito errado. A gente não sabe como é que a gente mede. Esse foi um grande desafio, uma provocação que a gente tem feito dia após dia. Sistemas são focados em faturamento. Claro, é o paradigma de pagar por serviço. Você chega num grande hospital, o hospital tem um faturamento maravilhoso, mas dados clínicos totalmente não estruturados, né, registrados em campos textos, por exemplo, e que você não consegue olhar clinicamente o que está acontecendo dentro do hospital. A gente trabalha com organizações, por aqueles DRGs, que são agrupamentos de diagnósticos semelhantes dentro de hospitais. A documentação clínica que existe no hospital é pobre. Então, como é que você vai discutir um modelo que o desfecho é importante se a documentação clínica que está lá na ponta é muito ruim? E aí eu falo muito dos 3 conjuntos de dados que a gente existe. Até eu escrevi recentemente um paper sobre isso. Nós temos aquele dado que existe, eu tenho acesso, ele está dentro do meu sistema de saúde. Nós temos aqueles dados que ele existe, mas eu não tenho acesso, ele está em outro local, em outro equipamento, está no consultório do médico, está no laboratório, está na farmácia. São dados que existem, mas eu não consigo acessar para medir valor. E o terceiro conjunto de dados é aquele dado que não existe, mas eu preciso. Por exemplo, a experiência do paciente. O reporte do paciente, de um desfecho, da sua experiência, do resultado que é importante para ele. E aqui a gente usa um exemplo muito interessante de câncer de próstata, né? Eles compararam 2 grandes países na Europa com uma clínica, que era a clínica benchmark, a melhor clínica de cirurgia de próstata que existe na Europa. Eles viram que o indicador sobrevida em 5 anos estava muito parecido entre os 2 países e aquela clínica. Então eles falaram, poxa, eu não tenho diferença de desfecho. Aí eles aprofundaram a análise e foram analisar 2 outros desfechos, a impotência e a incontinência urinária, né? Obviamente a diferença apareceu. Então, para um paciente, para um homem que está com câncer de próstata, obviamente a sobrevida é importante,
Mas, com certeza, a impotência e a incontinência urinária é algo muito importante que tem que ser considerado. Esse é um desfecho que importa para o paciente, isso ninguém mede. Mede sobrevida, mas não mede a incontinência, não mede a impotência, ou se mede e não registra, ou se registra e registra de forma não estruturada. Então, isso é um grande problema que a gente enfrenta na prática, né? E aí, como medir valor? A gente tem trabalhado muito com isso, tenho discutido isso com vários pensadores, estatísticos, pessoal de data science, pessoal da academia, e nós criamos uma metodologia. Esse já é um modelo lá que a gente fez no CBO com catarata. Obviamente, não vamos entrar aqui em detalhes, mas, na essência, é um score. É um score de valor em saúde. Aliás, esse mês agora de junho vai estar sendo publicado no Jornal Brasileiro de Economia em Saúde esse artigo sobre a metodologia desse score, que é uma análise multicritério, onde você trabalha agrupando indicadores, analisando de forma composta indicadores. E aqui é muito interessante o modelo, porque a gente trabalha com indicadores que medem qualidade, ou seja, o processo de atendimento, que a gente chama de eficiência de atendimento, indicadores que medem o desfecho clínico e os indicadores que são reportados pelo paciente. E uma quarta dimensão, que é o custeio. Isso tudo entra na fórmula, essa fórmula correlaciona esses índices todos, no final do dia, o avaliado, que é o paciente, ele acaba tendo uma nota de 0 a 5, e com essa nota, gente, é fácil de você tomar decisão. Você pode pagar, você pode comprar e você pode vender por valor, né? Comprar por valor, se eu estou, por exemplo, eu sou um hospital, uma operadora, quero comprar um equipamento, um device, um medicamento, e usar esse score como métrica. E as indústrias já estão fazendo isso, já estão pensando nisso. Se eu não estou tendo um bom resultado com a minha tecnologia, então você não precisa me pagar, eu te devolvo o dinheiro, eu te devolvo parte do dinheiro. São os contratos de compartilhamento de risco. Isso já é comum, já existe, já estão se discutindo isso, né? Eu posso vender, né? Eu posso chegar, eu como um hospital que estou me organizando, temos alguns projetos em algumas grandes clínicas, por exemplo, na área de oncologia, que as clínicas estão organizando o seu produto de atendimento e estão oferecendo para os convênios, não mais para eu me pagar agora, por exemplo, um caso de diabetes lá em Curitiba, que estamos desenhando com uma grande clínica, me pagar a consulta, o exame, mas me pagar por paciente atendido durante o período de tempo. O paciente, dentro do seu risco ajustado, obviamente, com sua complexidade clínica, eu não mais vou pagar aquela clínica por consulta, por exame, por medicamento. Isso vai estar dentro de um preço, do episódio desse paciente durante um ano. E então é um modelo de pagamento por bundle, não é o modelo de pacote. Você trabalha todo episódio, toda uma linha de cuidado, né? A partir dessa linha, se o resultado for adequado, se o score for adequado, existe o ganho adicional, né? Um valor adicional por performance, por valor. E aí, finalmente, essa análise você consegue também, então, negociar. Hoje nós temos projetos de Unimedes, onde os cooperados recebem variável com base nesse score, onde o médico é avaliado. Nós temos hospitais, onde as equipes médicas são avaliadas por esse score, algumas dezenas de hospitais. E temos indústrias que vendem o seu medicamento e dão descontos em função do score. Se o score é bom, está no terceiro tercio, não tem desconto, não tem por que dar desconto, né? Teve o desfecho esperado, o custo foi adequado. Se está no tercio inferior, o desconto é maior, né? Então, são exemplos, são modelos do que já está acontecendo. Aqui é um exemplo de um cluster, os nomes, obviamente, são nomes fictícios, né? Você consegue enxergar qual é o paciente que tem o score, a relação qualidade e custeio está adequada. Então, imagine você como médico na tua clínica, olhando para esse score, você identifica qual foi o paciente que o teu ato gerou mais valor. Obviamente, aquele que está no quadrante superior direito, onde eu entreguei o melhor desfecho e o melhor custo mais adequado, né? Então, a metodologia permite o quê? Transparência. Se eu não tenho transparência, se eu não tenho informação, se eu não meço esses dados, eu não consigo gerenciar, eu não consigo melhorar. É premissa de qualquer gestão atualmente. E, finalmente, a questão do alinhamento de incentivos. Hoje, a gente tem um problema de conceito muito claro, muito forte, que é cada um olha o conceito de valor de um jeito. Quem está pagando, que é o plano de saúde, por exemplo, para ele valor é o entregar o melhor desfecho ao paciente com o menor custo possível. Agora, se eu sou um hospital, se eu sou uma clínica, para mim valor é eu conseguir entregar o melhor desfecho para o meu paciente, tendo a melhor margem, né? Se eu não tenho margem, eu não tenho missão, não é pecado você ter lucro, você ter margem no teu negócio.
Então, vocês percebam que já começa o primeiro conflito. É difícil você alinhar esse interesse, né? Se para o plano de saúde é baixar custo e para o hospital é ter uma melhor margem, como é que você alinha esses incentivos, né? E o paciente, obviamente, ele quer ter mais qualidade de vida, ele quer ter acesso, ele quer tirar o menos possível o dinheiro do bolso. Então, esse é um dos desafios intensos que nós temos que trabalhar quando a gente discute saúde baseada em valor. Uma das alternativas, eu já citei aqui, são os acordos baseados em valor, são modelos que a gente tem discutido muito, né? Então, o acordo baseado em valor é qualquer arranjo contratual entre um comprador e um fornecedor, onde parte do pagamento ele será dado a partir do valor gerado ao paciente. Então, isso pode ser da relação da compra de um material, da compra do medicamento, da compra de um serviço de um prestador, né? Já o modelo de pagamento, geralmente envolve a clínica, o hospital, ele é um modelo híbrido, uma loja híbrida de remuneração, né, onde parte da remuneração é sempre condicionada ao valor gerado. Aqui é muito importante o conceito de pagamento baseado em valor. Pagar baseado em valor não é você pagar, exigir mais trabalho por menos dinheiro, né? É você reduzir desperdício e a economia gerada você redistribuir com quem está prestando serviço. Essa é a lógica, a essência, por isso que é um conceito claro de remuneração híbrida. Vocês sabem bem, falaram muito aqui em fee for service, em pagamentos por bundle. Na essência, o que a gente discutiu, isso fez todo o trabalho do meu estudo de mestrado e depois de um tempo para cá, são os dois modelos clássicos de remuneração, né? Os dois sistemas que eu tenho, um sistema prospectivo e um sistema retrospectivo. No sistema prospectivo, eu já conheço o custo do serviço antes dele acontecer, né? Então, é um exemplo de pagar um médico, um profissional por salário, é esse modelo de pagar por captação, por capitation, é o modelo de pagar por bundle, por pacote. Eu já sei quanto vai custar aquele procedimento, né? Independente do volume. Por outro lado, eu tenho o modelo retrospectivo, que é o fee for service, que é aquilo que quanto mais produção eu tenho, mais eu faço. Esses estudos são feitos desde a década de 80, para vocês terem uma ideia, gente, e fala claramente que os modelos prospectivos, o grande problema qual é? É seleção de risco e subtratamento, né? Ou seja, eu vou usar material de baixo custo porque eu já tenho o valor empacotado. Subtratar é eu não querer ter paciente complicado, porque se eu já tenho um valor fixo, quanto mais complicado for o paciente, mais trabalho eu tenho. E o modelo retrospectivo é o modelo fee for service, aí o Fred falou bem, né? Ou seja, é um modelo centrado na produção de serviço. Quanto mais complexo for o paciente, quanto mais produção eu fizer, mais eu ganho. Então, vocês percebam que são dois modelos totalmente antagônicos. Não adianta eu simplesmente pegar o modelo fee for service e verticalizar e trabalhar no modelo de capitation. O que vai acontecer nesse modelo? Subtratamento e seleção de risco. Qual é a solução alternativa? É a criação de modelos híbridos, onde eu tenha sempre parte da remuneração condicionada ao valor gerado ao paciente. Isso é fundamental. E nesse modelo, a tendência é sempre essa transferência de parte do risco financeiro para o prestador, da mesma forma que a responsabilização pelo cuidado. Nos modelos de remuneração baseada em valor, sempre tem essa tendência de transferência de risco. Esses são os acordos que nós temos discutido, são os dos Value Based Agreements, os acordos baseados em valor, onde você tem a relação sempre da operadora, do plano de saúde, do operador e do prestador e também da farmacêutica, né? Então, vocês percebam, no modelo 1, a farmacêutica negocia um acordo baseado em valor com a operadora, que negocia com o prestador um modelo de pagamento baseado em valor. Então, são modelos híbridos que a gente percebe que tem funcionado e já tem funcionado. Obviamente, repetindo aí o que o Adriano comentou, esse movimento pode estar sendo muito mais rápido, mas como a gente está com um problema de não sabe o que medir, isso acontece ainda de forma muito lenta, muito tímida. Bom, deixar com vocês algumas mensagens finais, para que a gente tenha um tempo aí para discutir, né? Não sei se vai ter esse tempo, mas em todo caso, acho que vai ter um debate depois aí, Cris, né? Com vocês. Primeiro ponto que eu falei, que é mensagem que é importante que vocês entendam, o conceito de valor. Então, a saúde, ela deveria então priorizar explicitamente os desfechos, mas são aqueles desfechos que importam para o paciente em relação aos seus custos, né? Temos observado vários desafios para a implantação de projetos de saúde baseada em valor aqui no Brasil. Conhecimento compartilhado entre todos os stakeholders e os atores, a colocação do paciente no centro do cuidado, a adesão do paciente às linhas de cuidado desenhadas,
o alinhamento de incentivo entre os stakeholders. Os projetos da VBHC devem ser financiados, obviamente, pelos pagadores e pelas indústrias. Os aspectos jurídicos, é complicado, né? Na estruturação dos VBAs. A transparência é outro desafio para divulgar os resultados e, finalmente, transformar os dados que a gente tem em conhecimento. A mudança ela vai acontecer, né, se ela vier associada a uma reforma profunda do modelo de remuneração e os acordos baseados em valor, onde quem fornece os serviços e as tecnologias precisarão assumir parte do risco financeiro e da responsabilização pelo cuidado. Hoje, no modelo Fee for Service, a responsabilização pelo cuidado, o risco financeiro é sempre do pagador. A tendência é transferir parte desse risco para o prestador. Essa é a lógica do modelo híbrido de remuneração. Então, com essas mensagens, a gente deixa sempre uma frase final aqui, obrigado, aqui tinha uma frase aqui anterior, acho que tiraram a minha frase, mas era a frase que a gente usa muito no Ibraves, que é a frase que fala que está na hora da gente, é a frase do Disney, né, que ela fala que está na hora da gente parar de falar e começar a fazer. Essa é a máxima que nós temos. Se vocês tiverem, pode copiar aí a palestra aí nesse código, vocês conseguem baixar a palestra e fiquem à vontade, aí depois, aí vamos estar durante o dia com vocês para conversar um pouquinho mais. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado, Dr. César Rabicalaf, por sua apresentação.